Você sabe o que é a terapia floral? Não? Então fica aqui comigo até o fim desse vídeo que vou te explicar tudo sobre essa técnica maravilhosa. Oi gente, eu sou a Eunice Guedes, sou psicoterapeuta holística e integrativa, trabalho com as terapias integrativas e complementares há alguns anos. E o nosso assunto de hoje é uma técnica maravilhosa que foi a técnica que eu comecei a trabalhar, a terapia floral. Mas antes de entrarmos nesse assunto, deixa o seu like aqui nesse vídeo, me ajuda a alcançar mais pessoas. Aqui eu falo sobre as terapias naturais, falo sobre espiritualidade, falo sobre saúde, autoconhecimento e muito mais. E o YouTube só vai entregar os vídeos para outras pessoas caso haja interação nele. Então não fica com esse conteúdo só para você, envia para seus amigos, parentes e mostre que você também quer que eles tenham saúde usando as práticas naturais. Aproveita e comenta aqui embaixo e assista aos outros vídeos aqui do canal também. Afinal, o que é a terapia floral? A terapia floral faz parte das PICs, que são as práticas integrativas e complementares em saúde. Se você não sabe quais são as práticas inclusas nela, assiste a esse vídeo aqui no card e descubra toda a história delas. A terapia floral surgiu por volta de 1930, quando o médico e patologista e bacteriologista e especialista em homeopatia, o Dr. Eduard Bach, começou a fazer algumas observações em pacientes nas instituições que ele trabalhava. E ele começou a observar pontos importantes nesses pacientes que antes não eram levados em consideração. Ele começou a perceber que o mesmo tratamento trazia cura para umas pessoas e já para outras não. Por exemplo, uma quimioterapia que é usada geralmente em tratamentos de câncer. Para alguns tinha resultados imediatos, já esse mesmo tratamento não causava nenhuma melhoria em outro paciente que tinha o mesmo tipo de câncer. E daí ele foi percebendo que, na verdade, o problema não estava nos sintomas dos pacientes, mas sim na causa, na origem dessa doença. E aí ele passou a fazer o diagnóstico desses pacientes não mais pelos exames patológicos e bacteriológicos, mas através do estado emocional de cada um. E ele acabou concluindo que as doenças são geradas primeiramente no nosso organismo através do nosso desequilíbrio emocional. Por exemplo, uma pessoa que desenvolve problemas no fígado, ela pode carregar consigo ao longo dos anos o histórico de raiva, de ódio, rancor ou uma mágoa profunda de alguma coisa ou de alguém. E é lógico que os fatores externos também contribuem muito para que isso aconteça, mas o gatilho principal dessa doença foi algo emocional. Neste caso, a raiva. Por isso que dizem por aí, não guarde mágoa de ninguém, o melhor é sempre perdoar, porque é exatamente isso. Você guardar emoções ruins dentro de você não vai causar mal a ninguém, a não ser a si mesmo. Então, o Dr. Eduard Bach, depois de fazer essa constatação, ele percebeu que para cada doença havia um mal resolvido dentro de si. E este mal estava relacionado com as emoções ou personalidades de cada pessoa. Por exemplo, como já falamos aqui, uma pessoa que é muito raivosa, que esbraveja todo mundo, briga com todo mundo, não tem controle sobre suas próprias emoções, essa pessoa mais cedo ou mais tarde vai acabar desenvolvendo um fígado gorduroso, uma hepatite, uma cirrose, um câncer no fígado e por aí vai. Já uma pessoa medrosa, por exemplo, que tem medo do futuro, medo de ficar sozinho, medo de se decepcionar, medo de encarar a vida, ou até que já tenha tido uma grande decepção, essa pessoa futuramente vai desenvolver um cálculo renal, uma insuficiência renal, uma infecção urinária e por aí vai. Outro exemplo, uma pessoa que tem o diabetes ou é propícia ao diabetes, ela tende a ser uma pessoa que levou uma vida amargurada, tendo que se fazer de doce para as pessoas verem, mas que por dentro só ela sabe a amargura que carrega. Essa pessoa pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde vai desenvolver algum tipo de diabetes. Por quê?
porque vão acabar descontando essa amargura em alguma outra coisa, seja em doces, chocolates, carboidratos, cafés e outras coisas, que em excesso vão causar doenças como o próprio diabetes. Enfim, para toda patologia há um desequilíbrio emocional. O Dr. Eduard Bach buscava tratamentos mais naturais possíveis para seus pacientes e que não lhes causassem efeitos colaterais. E foi aí que ele começou a fazer pesquisas e acabou descobrindo que as flores e algumas plantas possuíam um sistema de autodefesa, de contra-ataques de insetos e pragas, e que este sistema de defesa poderia estar associado a uma emoção humana básica. E como que isso funciona? Esse sistema de defesa das plantas e flores funciona como forma de vibrações, ou seja, quando uma flor sente que está sendo ameaçada, ela começa a produzir uma substância que afasta aquele inseto ou aquela praga, que também, através dos seus sentidos, percebem essa substância e não ataca aquela planta. Usando esta base de raciocínio, o Dr. Eduard desenvolveu 38 florais e cada uma delas está relacionada com o sentimento do ser humano. Por exemplo, para tratar a ansiedade, pessoas que recorrem a vícios, pessoas que têm síndromes do pânico, que sofrem por antecedência, ele encontrou uma flor amarelada que possui substâncias que podem provocar no ser humano a sensação de profunda paz. Ela ajuda a trabalhar a autoconsciência, desenvolvendo a nossa inteligência emocional e a nos conduzir a enfrentar e a compreender as emoções que ocultamos em nossas sombras. E assim, ele descobriu essas 38 essências que atuam de forma diferente nos nossos estados emocionais. Para cada tipo de emoção negativa, há um antídoto descoberto pelo Dr. Eduard Bach. Existem florais para o medo, para a indecisão, para a insegurança, para a solidão, desespero, preocupação, timidez e muitos outros sentimentos e sensações. Aí vem aquela pergunta que muitos dos meus clientes me fazem: mas isso funciona mesmo? Bom, tem 3 anos que trabalho com esse tipo de terapia e o resultado que observo nos meus clientes são visíveis. Os florais, eles são muito ligados ao estado vibracional da pessoa. Esses florais, eles têm sim comprovação feita pelo próprio Dr. Eduard Bach, como por outros especialistas. Eu mesma já cansei de indicar os florais para tratamentos complementares de pessoas com ansiedades, pessoas em redução de peso, em tratamentos de insônia, e todos eles tiveram resultados satisfatórios. Para quem não sabe, a terapia floral e outras terapias naturais fazem parte das terapias integrativas e complementares incluídas e aceitas pela Organização Mundial da Saúde, a partir de um reconhecimento feito em 2002. E a partir do ano de 2006, essas práticas começaram a fazer parte do SUS aqui no Brasil, embora a terapia floral tenha sido incluída de fato apenas em 2018. Então vocês acham que se não tivesse efeito nenhum ou nenhum embasamento científico, a Organização Mundial da Saúde teria aceitado esse tipo de técnica no rol de seus tratamentos? Então por aí a gente já pode concluir que tem benefícios e resultados positivos sim. E quais os benefícios da terapia floral? Os benefícios dos florais são muitos. Ajudam em processos de autoconhecimento, controle das emoções, depressões, ansiedades, medos, fobias, traumas, estresses, auxiliam em tratamento de doenças físicas, como em processo de câncer, hipertensão, aumenta a imunidade e muitos outros benefícios. E quem pode usar? Como já foi dito aqui, os florais são substâncias retiradas de plantas e flores. Então a terapia floral é um tratamento complementar natural. Por isso não há contraindicações e qualquer pessoa pode fazer o uso dos florais, desde que utilize as essências apropriadas para o seu caso. A única recomendação que a gente faz é em relação aos conservantes que tem nesses florais. Por quê? Porque se trata de um produto orgânico. Então, para que haja uma duração maior, a gente faz a adição de um conservante natural, como a solução de brandy, que é feita de uva, vinagre de maçã, e alguns terapeutas utilizam a glicerina vegetal. Então, dependendo, por exemplo, de uma pessoa que tenha gastrite, úlceras, refluxo ou até crianças e idosos,
a gente faz a diminuição ou a total retirada desses conservantes da formulação para que elas não tenham nenhuma azia ou sofram com regurgitações. E qual o profissional capacitado para indicar os florais? O terapeuta floral é o profissional formado e capacitado para fazer a indicação desses florais. Ele vai fazer uma consulta contigo, vai investigar a tua queixa principal e fazer uma anamnese. O que é isso? É investigar a fundo a origem do teu problema e com isso vai te indicar o melhor floral ou ainda montar uma formulação com vários florais para que você possa tomar. E como usar os florais? Bom, os florais são um composto que vem no vidrinho, geralmente são escuros, com conta-gotas e você pode tomar de 3 a 4 vezes por dia, 4 gotinhas, ou conforme a indicação do seu terapeuta. Então você pode colocar direto na língua, sem encostar o gotejador, é claro, pode colocar dentro do suco, do chá, da água, enfim, tem algumas formulações que podem ser borrifadas também no ambiente em que você está. Então vai depender da indicação do seu terapeuta. E quanto tempo dura um tratamento com floral? Isso depende muito do seu estado emocional. Tem pessoas que na primeira semana já começam a sentir os efeitos, já outras levam cerca de 1 mês, então depende muito de cada caso. Mas por ser um tratamento natural, os efeitos demoram cerca de 15 a 20 dias para começar a fazer efeito. E o tratamento pode durar de 3 meses até que o terapeuta ache que você já pode parar de tomar aquela formulação. Dentre essas 38 essências, há uma essência chamada de Rescue Remedy. Ele é usado em casos de riscos eminentes, como um acidente que acabou de acontecer, a descoberta de uma doença terminal, em casos de risco contra a própria vida, em casos de morte de algum ente querido, em casos de pânicos e outros casos como estes. Então, ele age de forma mais rápida, acalmando a pessoa. É como se fosse um ansiolítico, um calmante. Nestes casos, os efeitos podem ser sentidos mais rapidamente. E quanto custa? Uma consulta ou um atendimento com um terapeuta floral pode custar a partir de R$100. Vai depender da sua cidade e da experiência de cada terapeuta. E a formulação você pode mandar fazer, que custa em média de R$25 a R$35. Tem terapeutas que em seu próprio espaço de atendimento, eles fazem a manipulação dessas essências. E nestes casos, eles incluem no valor da consulta o valor da formulação. Então pode custar entre R$150 e R$180. Depende de cada terapeuta. E aqui eu deixo um alerta, assim como são com todas as práticas integrativas e complementares, a terapia floral é um tratamento complementar e você não deve de forma alguma substituir o seu tratamento convencional pelos florais. A terapia floral vai atuar na origem do seu problema, no seu estado emocional e os tratamentos convencionais vão atuar nos sintomas dessa doença. Então, é um tratamento em conjunto, um complementa o outro. Então, nada de parar de tomar aquele remédio contínuo que você toma para poder tomar apenas o floral, a menos que o seu médico faça uma nova avaliação e perceba que você não necessita mais daquele tipo de tratamento. Eu espero que tenha esclarecido as suas dúvidas sobre a terapia floral. Se ainda ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo que terei o prazer de respondê-las. Me segue lá nas redes sociais, os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você quer agendar um atendimento comigo, vou deixar aqui embaixo também o número do meu WhatsApp e apenas atendo as mensagens. Ou envie um direct lá no meu Instagram. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e clica no sininho das notificações para você ser avisado quando eu postar algo novo aqui. Eu fico por aqui e te espero no nosso próximo vídeo.